tema desse mapa mental é o relatório sobre endividamento de risco no Brasil, recém-publicado pelo Banco Central. Eu sou a Shirley e convido você a também criar o hábito de usar a técnica de mapeamento mental. Então, já lembro você de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, para acompanhar os vídeos com modelos de mapas que crio e conferir a playlist que ensina como fazer mapas mentais. Nesse vídeo, em poucos minutos, apresento o mapa que resumi em apenas uma folha, o relatório de 35 páginas e o vídeo da apresentação do Bacen de 2 horas. Deixarei o link para consulta na descrição desse vídeo. No decorrer desse resumo, algumas vezes fiz o uso da fala dos servidores do Bacen, que apresentam esse relatório no link que mencionei. Então, como todo mapa, iniciamos com o tema central. Depois, incluímos cada ramo. Nesse exemplo, abordaremos o endividado, os indicadores, o objetivo do relatório, dados utilizados, depois os resultados geral, por perfil e resultado por indicador e, por fim, a conclusão. Dessa forma, seguimos o resumo do relatório do Bacen com as palavras-chave. Primeiro, vamos abordar quem é o endividado. Bom, endividado é quem tem dívida, ok? Mas se entendermos a dívida como qualquer compromisso financeiro que hoje tem o ato do consumo e depois terá o compromisso do pagamento, todos nós podemos ser considerados endividados, certo? Por exemplo, a fatura do cartão de crédito, o aluguel, qualquer produto ou serviço comprado que seja o pagamento realizado no futuro. Mas até aí tudo bem. O problema é quando a pessoa se torna um super endividado, que é o momento em que essas dívidas ultrapassam a capacidade de pagamento. O conceito de superendividado do Banco Central é o resultado de um processo no qual indivíduos e famílias se encontram em dificuldade de pagar suas dívidas, a ponto de afetar de maneira relevante e duradoura o seu padrão de vida. O conceito de superendividado é complexo e subjetivo, porque vai além da dimensão econômica, gera estresse e provoca casos de alcoolismo, violência, adoecimento e até mesmo suicídio. Questões que desestruturam a família e impactam toda uma sociedade. Por toda essa complexidade, o Banco Central criou o conceito de endividado de risco, que é objetivo, com indicadores que apresentam a dívida com o Sistema Financeiro Nacional por CPF. O endividamento de risco é formado pelas pessoas que atendem a 2 ou mais dos seguintes indicadores: inadimplência, que é o atraso acima de 90 dias, exposição simultânea a créditos sem garantias com alta taxa de juros, que é o multimodalidade, por exemplo, cheque especial, crédito pessoal sem consignação e crédito rotativo. Um exemplo de rotativo é quando se usa a opção de pagar o valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Outro indicador é o comprometimento de renda acima de 50%. E por último, quando a renda mensal após o pagamento de dívidas, a renda disponível fica abaixo da linha da pobreza, por volta de R$ 440. A ocorrência simultânea de 2 ou mais desses indicadores caracteriza o endividado de risco. O objetivo do relatório de endividamento no Brasil consiste em fornecer indicadores de endividamento capazes de identificar o tomador de crédito, pessoa física, como um endividado de risco, mensurar a intensidade do nível de risco assumido pelo tomador de crédito e comparar a relação entre os indicadores do endividamento de risco. Em seguida, é apresentado um panorama do perfil dessa população, quanto à idade, sexo, renda e localização geográfica, a fim de prover subsídios para a elaboração de políticas públicas focadas na prevenção e no tratamento do endividamento desses tomadores. Os dados utilizados nessa mensuração iniciam-se em junho de 2016, seguindo até dezembro de 2019. São dados extraídos do SCR, que é o Sistema de Informações de Crédito,
gerido pelo Banco Central, que abrange cerca de 85 milhões de tomadores de crédito, pessoa física. Nesse sentido, foram feitos os seguintes recortes dos tomadores de crédito: por idade, até 34 anos, de 34 a 54, de 55 a 65 e acima de 65, por sexo masculino e feminino, por faixa de renda bruta de R$ 1.000, acima de 1.000 até 2.000, acima de 2.000 até 5.000, acima de 5.000 até 10.000 e acima de 10.000. E por local de residência, por região do Brasil, unidade de federação e se o tomador mora em capitais ou em outros municípios. Como resultado geral, os dados desse relatório apontam que o total de endividados de risco no Brasil, ou seja, que atendem a mais de um dos indicadores elencados, é de 4,6 milhões de pessoas, que é 5,4% dos tomadores de crédito do Sistema Financeiro Nacional. Desse total, de 4,6 milhões de endividados de risco, 4 milhões atendem exclusivamente a 2 dos indicadores de risco. Com participação menor, porém não menos importante, devido à gravidade da situação, estão os tomadores que atendem a 3 e 4 indicadores, que atingem respectivamente 588 mil e 39 mil pessoas. Dentre os resultados em relação ao perfil, a idade é um dos mais relevantes, pois o percentual de endividados de risco é crescente com a idade, atingindo 7,9% da população acima de 65 anos, praticamente o dobro do observado nos tomadores com até 34 anos. Em geral, a incidência do endividamento é homogênea entre as regiões, seguindo a média nacional de 5,4%, com exceção da região norte, onde sobe para 6,1%, particularmente no estado do Amazonas, onde esse percentual atinge o maior nível nacional, 7,7%, seguido do estado do Amapá, com 7,5%. Também merece destaque o estado do Rio Grande do Sul, com 6,8% de endividados de risco, em contraste com os demais estados da região sul, Paraná e Santa Catarina, cujos percentuais se equivalem a 4,8% e mostram-se inferiores ao da média nacional. O Espírito Santo, com 4,6%, foi o estado com menor participação de endividados de risco na população devedora. Assim, vemos a ausência de uma correlação clara entre as características socioeconômicas das regiões. Além disso, a proporção de endividados de risco que moram em capitais é similar à proporção de moradores de outros municípios. Quanto à renda mensal, a faixa de tomadores com renda entre 5 e 10 mil reais é a que representa o maior percentual de endividados de risco, 6,5%. Em números absolutos, os tomadores que encontram-se nas faixas intermediárias de renda de 2 mil a 10 mil são cerca de 54%. As menores proporções de endividamento de risco encontradas nas faixas de maior e menor renda indicam que a propensão ao endividamento de risco pode ser um fenômeno de renda média. Em relação ao sexo, o endividamento de risco do público feminino, que é 5,6%, é levemente superior ao do público masculino, que fica em 5,2%. Os resultados em relação aos indicadores mostram que os clientes inadimplentes representam 12% dos tomadores de crédito do sistema financeiro, totalizando 10,3 milhões de pessoas. Há 11,4% de tomadores de crédito com comprometimento de renda acima de 50%, com maior presença das subpopulações na faixa de renda entre R$ 2.000 e R$ 10.000 mensais, 12,6% em média, e acima de 65 anos, 18,6%. Os tomadores com exposição a 3 modalidades de crédito simultaneamente, ou multimodalidade, representam cerca de 4% dos tomadores de crédito. Desse total, 66% se concentram na faixa de idade até 54 anos e 46% têm renda entre R$ 2 e R$ 5 mil.
O percentual de tomadores com crédito em 3 modalidades aumenta com o nível de renda. Destaca-se a elevada ocorrência da multimodalidade nas faixas de alta renda, acima de 5.000, cuja incidência chega a atingir 7,3% dessa subpopulação, contra 1,8% das camadas mais baixas de renda, abaixo de R$ 2.000. O grupo cuja renda mensal, descontados os custos, fica abaixo da linha da pobreza, por volta de R$ 440, concentra-se nas faixas de renda bruta mais baixas, até R$ 2.000, correspondendo a um contingente de 1,5 milhão de pessoas, ou 75% dessa subpopulação. Concluindo, esse relatório apontou principalmente que a incidência de endividamento cresce quanto maior a idade e maior a renda da população, apontando um alerta em relação à população acima de 65 anos e com renda entre R$ 5.000 e R$ 10.000. Concluímos também que a incidência do endividamento é homogênea entre as regiões e levemente superior nas capitais em relação aos demais municípios. É importante destacar que a elaboração de políticas públicas voltadas para o atendimento do endividado de risco requer uma abordagem tanto na prevenção quanto no tratamento. Do lado da prevenção, indicam-se iniciativas de melhora da educação financeira, alertando sobre os perigos potenciais da tomada de decisão mal informada e sobre a necessidade de entendimento dos orçamentos pessoal e familiar, e de comparação entre os produtos e serviços financeiros antes da contratação. Esse grupo também se beneficiaria da oferta de serviços financeiros mais condizentes com as suas necessidades, cuja responsabilidade cabe às próprias instituições financeiras, evitando dessa maneira a contratação de crédito em modalidades inapropriadas. Do lado do tratamento, existem as políticas focadas na renegociação das dívidas, com auxílio das instituições financeiras e da rede de proteção ao consumidor, e para os casos mais problemáticos, a orientação à resolução extrajudicial de conflitos. Com isso, finalizo mais um resumo usando a técnica do mapeamento mental. Ficou muito bom esse resumo. O que você achou? Lembre-se do like no vídeo e de se inscrever no canal. E deixe seu comentário me contando como está indo com a criação dos seus mapas. Bom uso de mapas para você e até mais!